Olá, querido aluno. Esse é o nosso primeiro encontro do primeiro módulo. E antes de avançar com o conteúdo, eu gostaria de relembrar com você aquilo que foi visto em sala de aula. O objetivo do nosso curso é basicamente o estudo do movimento. Para estudar o movimento, nós temos que primeiro estabelecer a ideia de referencial. Referencial é um ponto em relação ao qual nós vamos analisar um certo evento. Uma vez definido o referencial, nós associamos a ele um sistema de coordenadas que nos permite localizar qual é a posição que um objeto tem em relação a esse referencial. A partir do momento que a posição desse objeto muda em relação ao referencial, à medida que o tempo vai passando, nós dizemos então que ele encontra-se em movimento. Se um objeto encontra-se em movimento, podemos associar a ele a ideia de velocidade, que seria a rapidez com a qual esse objeto muda de posição. Quanto mais rápido ele muda de posição, maior a sua velocidade. Quanto mais lentamente ele muda de posição, menor seria a sua velocidade. A velocidade é, então, uma grandeza física associada ao deslocamento de um objeto num certo intervalo de tempo. De forma semelhante à definição da velocidade, nós podemos definir a aceleração, que é a grandeza física que mostra a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Quando nós analisamos posição, velocidade e aceleração, nós analisamos três grandezas vetoriais, que para serem bem descritas precisam de módulo, direção e de sentido. Como a velocidade é a variação da posição em relação ao tempo e a aceleração a variação da velocidade em relação ao tempo, nós podemos definir então a velocidade como a derivada da função posição em relação ao tempo e a aceleração como a derivada da função velocidade em relação ao tempo. De forma inversa, é possível obter a velocidade a partir da integração da função aceleração, e é possível obter a posição através da integração da função velocidade. Isso significa dizer que, conhecendo uma dessas grandezas, é possível obter as outras duas através de processos de derivação e de integração. O movimento fica completamente descrito, então, quando temos as noções de posição, velocidade e aceleração. O que fica a partir de agora é a questão de por que um movimento acontece. Essa análise de o porquê um movimento acontece está dentro do que nós chamamos de dinâmica, que é o nosso foco de estudo a partir de agora. A partir do encontro 2, você será introduzido então a ideia de forças, as leis de Newton e as aplicações das leis de Newton. Faz parte do conteúdo ministrado nesse módulo também a força de atrito, a força de arrasto e o movimento circular e uniforme. Desejo a você bons estudos, estou aqui à disposição. Um abraço